Mensagem do céu. Uma coisa, quem fez atos, não é, no último sábado, não é, já recebeu uma parte dessa informação, e aqui eu quero trazer uma informação mais completa para você. Você que me escreve, não é, você que me escreve, quando eu explico que o Pai é uma pessoa, Yeshua é outra pessoa, e que a Ruach HaKodesh é outra pessoa, que ela também não é um poder, um power, não é? Mas é uma pessoa com sentimentos, e que inclusive é uma grande diferença, não é? Nós vamos ter que começar a descomplicar isso, meus queridos, porque se você é enganado com relação à doutrina trinitária, você é enganado porque você quer, você não é enganado porque as pessoas estão te enganando, você está sendo enganado porque você quer ser enganado, não é? Existe a máxima judaica, já falei para vocês, Yeshua repete, não é? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, não é? Ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único, é um. A palavra Echad em hebraico é um, embora nós traduzimos por único, porque para que as pessoas possam compreender, e essa palavra está embutida esse nome Deus, Deus traduzido para cá, que serve para qualquer um, assim como em hebraico também serve para qualquer um a palavra Elohim. Nós vamos tratar especificamente isso. Algumas coisas eu tenho de ser muito clara com vocês, viu, queridos? Vocês que acabam vendo o pai como filho, o filho como pai, a Ruach como pai e o filho, não é? Olha, querido meu, querida minha, primeiramente, Yeshua e a Ruach não são onipresentes. Yeshua e a Ruach não são onipresentes, tá bom? O Pai é onipresente, Yeshua e a Ruach não são onipresentes, porque Yeshua disse, se eu não for, ela não virá. Então, sinal que ela não estava. Tudo bem, meu querido, minha querida? Vamos começar a desmistificar essas coisas? Não é, se eu não for, ela não virá. Ou seja, a Ruach não estava aqui. Ela não estava, então ela não é onipresente. Tudo bem, meus queridos? Será que dá para compreender, pelo menos esse princípio do começo? O eterno jamais nasceu, meus queridos. O eterno é como os números, não é? Os números 0 é 1, 2, 3, 4, 5 ao infinito, 0, menos 1, menos 2, menos 3 ao infinito. O eterno não teve princípio e não tem fim. Difícil de entender? Olha a escala numérica. Números negativos não têm fim, números positivos não têm fim. Não é difícil você compreender o que é alguém infinito. Ele não nasceu, tudo que você conhece nasceu e tudo que você conhece vai morrer. Tá bom, meu querido e minha querida? Exceto com a vinda de Yeshua, aqueles que serão transformados, não conhecerão a morte, não passarão pela morte. Então, vamos começar a desmistificar isso, querido. Sabe por quê? Porque você começa a se relacionar com o pai como se ele fosse o filho, com o filho como se ele fosse o pai, com a Ruach HaKodesh como se ela fosse o filho e o pai. Você começa a orar para a Ruach, você começa a orar para Yeshua, algumas coisas que não é do departamento dele, ele deixou muito claro. Quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Ele ensinou a gente isso. Tá bom? Então, amados, a primeira coisa que tem que desmistificar para que a sua vida não seja de altos e baixos, por quê? Imagina só que você convive com uma pessoa e nunca sabe quem essa pessoa é, não é? Falou tão bem nosso Rosh aí no último Shabbat, uma pregação maravilhosa, onde ele colocou o seguinte, eu vou trazer aqui para a rádio em breve, onde ele colocou o seguinte, você pode conhecer acerca da vida de uma pessoa, você pode pegar uma pessoa que conhece a vida de Napoleão Bonaparte, conhece tudo, que Napoleão gostava de comer, qual era o esporte, conhece tudo sobre Napoleão, mas nunca conheceu Napoleão. Há pessoas que sabem a Bíblia de começo ao fim, do Gênesis, Bereshit, até Galos, Apocalipse, sabe de cor e salteado, e nunca conheceu o autor. Nunca conheceu o autor. Então eu posso conhecer o eterno de um modo racional, mas aí, querido meu, querida minha, eu preciso de você fazer o exercício de um palmo. Você sabe qual é o exercício de um palmo? É o palmo mais difícil de um homem trilhar. É tirar o eterno da tua cabeça e colocar ele no teu coração. É um palmo preciso, a distância. Porém, meus amados, como esse palmo tem sido para mim um grande desafio para que eu possa seguir o caminho correto. Essas doutrinas só afastaram vocês de Adonai. Não é? Você não dá honra devida ao nome dele porque ele é seu amigo chegado, Yeshua. Ele não é o seu chegado, meus queridos.
Ele é chegado de Yeshua, e você não vai a ele se não for por meio de Yeshua. Se não parar com essa confusão que foi feita, você nunca vai aprender a se relacionar com o Pai, nunca vai aprender a se relacionar com o Filho, e nunca vai ser cheio da Ruach HaKodesh. Porque se você for cheio da Ruach HaKodesh, ela pode vir e simplesmente te destruir, não é? Por que eu falo Aruach? Aruach, porque a palavra Ruach em hebraico é feminino, embora não tenha sexo, meus queridos, mas a palavra Ruach é feminino, ou seja, como sabedoria, como palavras que são de conjugação feminina. Não posso falar Oruach, não tem como eu falar isso, meus queridos, não é? Há muitas pessoas que, por respeito à consciência das outras, acabam fazendo isso, porém é errado, tá bom? Queridos meus, queridas minhas, Elohim, a palavra utilizada como Deus nas Escrituras, Elohim, não é? É uma palavra utilizada na Torá, também colocada para o Eterno, mas para todas as regiões, todas as religiões que existiam ao redor, inclusive no Islã, inclusive religiões pagãs, não é? A palavra Elohim são realmente ligadas ao termo de etimologia hebraica voltada para um termo polissêmico, não é? Então, meu querido e minha querida, quando é aplicado a religiões monoteístas, ela acaba tendo uma conotação, como eu vou dizer, como se fosse sinônimo do eterno, e não é. Mas aqui no Brasil virou. A palavra Deus se refere, na maior parte das pessoas, se refere somente ao Eterno. Queridos, essa palavra Elohim, ela é utilizada 2.570 vezes dentro das Escrituras, meus queridos, e ela é atribuída a várias pessoas. Elohim não quer dizer Deus como você entende. A palavra Deus não quer dizer o que você entende. Deus é atributo, é atributo. Se você pegar essa palavra Deus e mudar para ela para autoridade, você vai compreender que o Eterno é Deus dos deuses, ele é a autoridade das autoridades. Você consegue entender isso? Será que é muito difícil você entender isso? É difícil você compreender? Olha, querido meu, querida minha, ouça esse texto que está em Daniel 11:36. Este rei, o anti-Mashiach, o anticristo, como você conhece, não é? Ele fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá contra todo Deus, Elohim. Contra todo Elohim. Contra o Deus dos deuses, o Elohim dos Elohim, ele fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque naquilo que está determinado será feito. Não terá respeito a deuses de seus pais, a Elohim dos seus pais, nem a desejo de mulheres, nem a qualquer deus, Elohim, de novo, não é? Porque sobre tudo se engrandecerá, mas no lugar dos deuses, Elohim, não é? Honrará o Deus da fortaleza, Elohim das fortalezas, e há um Deus, Elohim, que seus pais não conheceram, honrará com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho, Elohim, falando de Satanás, falando de Ra-Satã como Elohim, uma autoridade, tá bom? Com a ajuda de um Deus estranho, agirá contra poderosas fortalezas, e os que o reconhecem, multiplicar-lhes a honra, e faloás reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Queridos meus, queridas minhas, o eterno Elohim, Ra-Satã é Elohim. Pior de tudo, você é Elohim. Eu sou Elohim, não é? Eu sou uma autoridade sobre os animais, sobre os peixes, sobre as ervas. O Eterno colocou a humanidade como Elohim. João 10:33. Responderam os judeus: não é por obra que te apedrejamos e por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, se faz justamente dessa coisa que ninguém entendia, já naquela época de Elohim, de Deus. A ti mesmo, então replicou-lhe Yeshua: mas não está escrito na Torá, sois deuses, sois Elohim? E se ele chamou aqueles a quem foi dirigida a palavra de Elohim, Deus, não é como você entende, o Eterno, a Escritura não pode falhar, senão aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vocês dizem então: tu blasfemas, porque eu declarei que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Elohim, não é? Então, querido meu, querida minha, se você mudar a palavra Deus para autoridade, você vai entender melhor as Escrituras,
não é? Porque eu disse, sois autoridade. Sim, sois todos filhos da autoridade sobre toda autoridade. Queridos, a palavra Deus é atributo, não é nome próprio, meus amados. Não é, eu não gosto de usar essa palavra só confunde essa palavra. Por isso eu procuro, quando é o eterno, eu falo o eterno, quando eu sei que está tratando da palavra Deus em relação ao eterno, quando está tratando da palavra Deus em relação a Yeshua, porque Yeshua é Elohim. Yeshua é Elohim. Juízes nas escrituras são Elohim, meus queridos, não é? É importante você compreender que o termo para os juízes, não é utilizado como sendo Elohim. Êxodo 21:6 está a palavra Elohim para juízes, e 1 Samuel 2:25 está também a palavra utilizada para autoridade, magistrados, como sendo Elohim. Então, meu amado e minha amada, é muito complicado quando alguém chega e pergunta assim, mas céu, Yeshua não é Deus? Queridos, Yeshua é Deus, mas Yeshua não é o eterno. Dá para você entender isso? Será que é tão difícil? Yeshua é autoridade, mas ele tem uma autoridade sobre ele. Ele diz, diga aos meus irmãos que eu volto para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então Yeshua é um Deus que tem um Deus, queridos. Você entende que não faz sentido esse termo que nós criamos no Ocidente para a palavra Elohim, a qual já fazia confusão na cabeça dos meus ancestrais, naquela época que Yeshua veio para cá. Queridos, essa palavra é atribuída para você é Elohim, eis que eu vos fiz de Elohim, sobre os peixes do mar, sobre os animais no campo, sobre tudo. O Eterno colocou todas essas coisas sob a autoridade do homem. Tá bom? Queridos, eu sei que é complexo demais para você compreender essas coisas, mas você precisa pedir discernimento e sabedoria para o Pai, porque senão, sabe o que acontece? As pessoas que sabem da verdade, elas vão rir de você. Elas vão dizer, olha, essa pessoa, ela não tem a menor noção do que ela está dizendo, não é? Por exemplo, há pessoas que dizem, não há outro Deus senão o Senhor. Então o Eterno é mentiroso, porque ele disse que nós somos deuses. Ele disse que servirá um Deus estranho. Ele disse que Judá e Erudá se casou com uma filha de Deus estranho. Então tudo que está escrito nas... Você compreende que não há outro Deus. Não há outro Deus senão, e sim não há outro Deus como o nosso Pai. Você compreende a diferença? Não existe autoridade maior do que o nosso Pai, do que o nosso Senhor, autor da vida por meio de Yeshua. Por meio de Yeshua. Tudo que foi criado, tudo que foi feito por meio de Yeshua. Para Ele são todas as coisas. Tudo foi feito para Ele. E o dia que Ele subjugar o Eterno, subjugar todas as coisas embaixo dos pés de Yeshua, e Yeshua mesmo subjugará tudo aos pés do Eterno. Você compreende isso, meu querido e minha querida? É importante que desfaça-se esse nó, porque senão você vai falar tolices quando você disser que não tem outro Deus. Se está escrito lá em Daniel 11, com a ajuda de um Deus estranho, se levantará contra os outros deuses, mas que raio de deuses é que está falando aí se não tem outro Deus? Não é? Então, meus queridos, é necessário você compreender a palavra Deus como atributo. A palavra Elohim é atributo, ela está colocada sobre... E há pessoas que perdem seus atributos, há pessoas que vão perder a sua autoridade. Nós vemos ali, quando o Shaul, o rei de Israel ali... consagrado pelo Eterno como príncipe, nunca foi coroado como rei, não é? Ele seria coroado como rei, mas ele não agiu da maneira que o Eterno esperava que ele agisse e que fosse digno de honra perante nosso Pai que está no céu. Então, meus queridos, ele perdeu a autoridade, ele perdeu esse poder de autoridade. Assim nós vamos ver acontecendo no final dos tempos, quando o Eterno vai pegar uma autoridade, que é o próprio adversário Rassatã, e ele vai ser lançado no lago de fogo, meus queridos. A autoridade dele vai ser extinta, não é? Ele vai deixar de ser um Elohim. Mas hoje ele é tratado com esse termo, não é? Por isso que nós não devemos falar de autoridades superiores, como está escrito lá em Judas, não é? E Erudá.
É importante você compreender aquele texto, onde disputava o nosso querido Micael, não é, pelo corpo de Moshe, Moisés, o anjo Miguel, como você conhece, e ele não usou palavra infamatória contra Satanás, Satã, dizendo: o Senhor te repreenda. Ele mesmo não repreendeu. Esse Miguel, é o mesmo que vai prender a Satã com algemas durante o milênio. Se ele tem todo esse poder, como tem de fato, ainda assim ele não o exerce, por compreender o adversário como uma autoridade superior. Eu lamento que essas coisas não são pregadas, queridos. Eu lamento porque eu vejo vidas aí sendo destruídas à torto e à direito, por não terem a compreensão dessas. Não é para nós termos medo de Satã, mas nós não podemos negar e deixar de respeitar a autoridade que ele tem. Ele tem autoridade, essa autoridade lhe foi entregue, não é? Nossos primeiros pais entregaram essa autoridade nas mãos dele, e ele a tem, ele as tem, não é? Ele é príncipe e regente desse mundo, e ele continua regendo aqui, até o dia que o nosso Senhor vir e fazer a justiça, trazer a mishpah sobre essa terra. A terra, infelizmente, se tornou o campo do inimigo. Nós estamos, na verdade, nós somos os invasores, porque esse mundo jaz no maligno. O dia que você entender essas coisas, você vai parar de falar coisas que não fazem sentido para quem conhece, meus queridos. Não é? Vai compreender que Adonai é um, o Eterno é um, Yeshua é filho do Eterno, não há outro caminho para o Eterno senão por meio de Yeshua, não há outro caminho, não há outro nome pelo qual sejamos salvos, não existe outra maneira de conversão e não existe outro caminho para Ruach HaKodesh, senão essa conversão que só Yeshua pode proporcionar na sua vida. E só então você vai poder estar cheio da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, minha amada, eu lamento se não é o que te ensinaram. Agora, eu também não estou pedindo para você acreditar. Eu estou pedindo para você minimamente estudar, para parar de falar tolices, não é? Claro que chegaram para Yeshua e falaram: tu és Deus. Ele é Elohim. Eu sou Elohim. Você é Elohim. Agora, isso minimiza Yeshua de maneira nenhuma, porque ele é rei sobre os reis, ele é uma autoridade sobre as autoridades, porém sobre ele ainda está o Eterno. Tudo foi subjugado abaixo de Yeshua, exceto aquele que tudo subjugou a ele. Então, o nome acima de todo nome é aqui, meus queridos, abaixo de todo, sobre os anjos, sobre as hostes, sobre os domínios, sobre as potestades, mas não, o nome do Eterno não está abaixo do nome de Yeshua, meus queridos. Ninguém jamais entrou na presença do Eterno senão Yeshua. Ninguém jamais foi ao céu senão aquele que de lá desceu. Está bem? Porém, Yeshua foi gerado, meus queridos. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Muita gente diz que esse termo é ele nascendo aqui na terra dos viventes. Queridos, Yeshua é o único ser gerado, ele é ungido, ele é o unigênito do Pai. Unigênito, queridos, é alguém gerado. Ele é unigênito, ele teve princípio. Yeshua teve princípio. Você precisa entender isso, meu querido, minha querida. Senão a sua vida vai ficar essa loucura que você não sabe para quem você ora, com quem que você fala. Mas isso aqui é departamento de quem? Isso aqui é com quem que eu vou? E você vai ficar com uma vida assim, de altos e baixos, porque a Ruach, como que a Ruach vai te conduzir? Se você não reconhece, coisas elementares. A palavra Elohim é atributo, queridos. Deus é atributo de... Não é? Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou você vai dizer que Yeshua estava mentindo. Só para que você compreenda, esse texto que Yeshua citou, aliás, ele é a própria Escritura, ele é a palavra viva, eu creio nisso com todo o meu coração. Ele está falando aí de um salmo, querido meu, querida minha. É um salmo chamado em hebraico Tehillim, não é? 82, versículo 6. Eu disse: sois Elohim, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo, Binei Haelion. Aqui nem trata o Eterno como Elohim, e sim como Elion, para que saiba muito diferentemente que ele está acima de nós. Então, o Eterno é Deus dos deuses, porque ele é nosso Deus. Existem muitos deuses, muitas autoridades no mundo, mas eu escolhi que ele seja meu. Ele é minha autoridade, eu o escolhi para meu, porque ele me escolheu primeiro. Não é? Eu tenho um Deus, eu tenho uma autoridade,
não é? Eu tenho uma autoridade, e Yeshua também tem. Ele disse várias vezes que ele não veio para cumprir a sua própria vontade, mas sim a vontade do Pai que o enviou. Você precisa entender isso. Do contrário, não há como você se converter a esse homem e nem se parecer com ele. Não é? Ele é tudo na minha vida. Somente por meio dele eu posso ir ao Pai. E eu espero que sem demora você compreenda as relações claras. Só assim você vai poder compreender quem é o Pai em partes, não é? Quem é o Filho com quem nós mais nos relacionamos. Pessoa mais presente na minha vida, assim como a Ruach HaKodesh, que tem sido para mim como pai e mãe. Como Yeshua disse, eu não vos deixarei órfãos. E ele cumpriu com a palavra dele por meio da Ruach. A Ruach tem sido tão presente na minha vida, meus queridos, e como ela é essencial para que nós possamos ser fiéis até a morte. Então, meus amados, eu convido vocês a conhecerem as Escrituras. Não ouça o que eu disse, mas anote os textos. Procure ver a verdade, e a verdade vai te libertar.